Então, boa tarde a todos e todas que vieram hoje prestigiar, né, a fala da nossa convidada. Então, com vocês hoje nós temos Carolina Bisson. Carolina é tradutora, revisora, pós-editora freelance, tem já 14 anos de experiência na área e trabalhou há 10 anos como gerente de tradução em uma agência de tradução. Carolina é formada em tradução pela Unesp e concluiu em 2019 um mestrado em tradução e tecnologia pela mesma instituição. Então, Carolina, é um prazer ter você com a gente hoje e eu passo então a palavra a você. Oi, pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui hoje. Agradeço o convite da Simone, né, que não está aqui hoje com a gente. Bom, eu posso colocar aqui a minha apresentação já? Posso Pode abrir? colocar, fica à vontade. Vamos lá. Vamos ver se eu dou conta. Eu achei aqui. Vocês conseguem ver a minha apresentação? Tá, tá ok. Tá? Sim. Então tá bom. Bom, deixa eu só. Peraí. Que eu estou vendo só a minha apresentação. Eu queria ver vocês também. Aí saiu, Carol. Eu acho que por aqui, quando você apresenta os slides, a gente não consegue mesmo se ver. Né? Ver o Ah, tá. pessoal, infelizmente, né? Pelo Meet, a gente não consegue fazer isso. Ah, tá bom. Então eu vou manter mesmo a tela cheia. Pronto. Agora sim? Ah, tá voltando. Agora sim. Isso. Jóia. Então vamos lá. Bom, novamente boa tarde. Eu sou a Carolina, né? O Luciano já me apresentou aí. Vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre essa minha experiência de trabalho na agência, como funciona um trabalho na agência, uma agência de tradução. E como a gente está vivendo uma era, uma disrupção assim na nossa profissão, eu achei muito interessante a gente falar um pouquinho sobre o nosso papel nessa era aí da inteligência artificial. Mas lembrando que, né, nós temos aí um tempo limitado de 1 hora, então se ocorrer alguma discussão, alguém quiser levantar alguma discussão e quiser me mandar o e-mail, tá aqui no slide, pode me mandar. Mas eu sou uma mãe em licença maternidade, tenho uma bebê de 2 meses, então se eu demorar um pouquinho para responder, não se assustem, mas eu respondo. Mas é isso, então vamos lá. Bom, eu sempre gosto de começar a falar sobre, né, agências e tal, falando sobre o mercado. E o que é o mercado, né? A gente costuma dividir ele em alguns tipos de agência. Então, tem as SLPs, Single Language Providers, as MLPs, Multiple Language Providers, que são as SLPs, são as que basicamente trabalham com um par de idiomas só, que é a perspectiva que eu trago para vocês, que eu trabalhei numa SLP por cerca de 10 anos. Né? A empresa que eu trabalhava, ela atuava basicamente com inglês e português. E quem eram os clientes dessa agência? Eram as MLPs, que são a Multiple Language Providers, que são as grandes agências de tradução que traduzem para vários idiomas e geralmente contratam agências menores para atender as suas demandas, né, de tradução. E são contratadas, né, a terceirização no nosso mercado é assim que ela funciona, e as MLPs são contratadas por clientes finais, né, por grandes empresas que têm demandas aí multilingües. Tem as Media Language Providers, que são as empresas que trabalham, as agências que trabalham com conteúdo de mídia, dublagem, audiovisual, né? As agências de interpretação, que também podem ser MLPs, mas que são bastante focadas nesse setor, e as Super Agencies, que são agências que eu também costumo chamar de empresas de tecnologia, porque elas vão além do serviço de tradução, elas oferecem
ferramentas, elas estão dentro desse mercado de tecnologia, trabalhando com dados, desenvolvendo sistemas que a maior do mundo é a Lionbridge, depois vem a Transperfect, a RWS que comprou a SDL em 2020, e temos nós nesse mercado, né? E nós podemos atender todas essas empresas, né? Podemos trabalhar com todas essas. Eu sempre gosto de sugerir que você tenha um rol de empresas variados. Então, assim, as MLPs, elas vão trabalhar, você pode trabalhar direto com MLPs, com agências grandes do exterior, elas vão te pagar em dólar. Então, só que elas vão pagar menos. E geralmente elas leiloam projetos. Então, é legal você ter um rol de MLPs, porque você vai poder ganhar em dólar. Mas são empresas que geralmente leiloam um projeto, você acaba, se você não responder em 10 minutos, você perdeu, porque é quem respondeu primeiro. As SLP são agências menores, às vezes aqui do Brasil, como essa agência que eu trabalhava, ela dava 1 hora de tolerância para você responder o seu e-mail de que você pode ou não fazer aquele projeto. E são agências muito baseadas na confiança. O que eu percebo no Brasil é que eu tenho agências aqui do Brasil que gostam de trabalhar com... Se você foi um bom profissional, ele vai te mandar mais trabalho, tá? Bom, seguindo aqui para o nossa parte de gerenciamento, mesmo como funciona, depois, se parecer que foi uma coisa muito óbvia para vocês, depois quiserem me dar um feedback, ou se vocês acharam que não, trouxe informações novas, depois se vocês quiserem me dar esse feedback, é interessante, porque eu não conheço o público, eu não tenho contato muito com alunos, e eu realmente já dei algumas palestras para pessoas que já estão no mercado, e que geralmente ficam meio em choque quando a gente traz essa parte que eu vou entrar daqui a pouco, de inteligência artificial e tal, de mudanças no nosso mercado. Quem já está no mercado, até estava conversando com o Luciano sobre isso, tem uma relutância maior em relação às ferramentas, mas depois eu até fiquei pensando, eu falei, poxa, vocês são uma nova geração, e a tecnologia, a inteligência artificial, provavelmente já faz parte da vida de vocês, então eu não acho que exista nenhuma relutância. Mas é bom a gente falar sobre isso, porque o que vocês vão encontrar lá fora, né? Então é bom assim eu sou uma pessoa que estou inserida no mercado, então posso falar para vocês como é que tá aqui, né? Vem que a água tá boa. E então é isso. Então depois até vocês podem me dar um feedback em relação a isso. Olha, realmente essa parte de inteligência artificial para a gente é um pouco nova ou não. A gente já está vendo isso nas aulas, enfim, tá bom? Eu acho que seria legal até para um termômetro de uma próxima vez que eu precisar falar sobre isso com alunos, em que pé que vocês estão em relação a isso. Mas, enfim, voltando aqui para o gerenciamento. Como que é o gerenciamento, né, numa agência? Numa agência, tudo que é uma demanda de tradução, ele vira um projeto, tá? Toda demanda de tradução vira um projeto. E o que é o gerenciamento? É planejar, né? Desde o planejamento do trabalho até a entrega final. E ele envolve várias tarefas, né? Então, quem geralmente faz essas tarefas é um gerente de projetos, que ele pode ter uma formação multidisciplinar ou pode ser um linguista também. Eu tenho vários colegas de profissão que hoje trabalham como carteira assinada mesmo em agências como gerente de projeto. Quais são as tarefas de um gerente de projeto, né? Numa agência, lembrando que aqui eu falo bastante do meu contexto, né? Da minha experiência. E quais são as tarefas, né, envolvidas? Então, você é responsável pela comunicação e pela negociação com o cliente, de preços, prazos, por elaborar um cronograma, por analisar as TMs. Então, tudo que chega de uma outra agência, o cliente vai esperar que você forneça uma contagem, tipo um word count mesmo. Então, ele já sabe, ele entende o que é um context match, ele entende o que é um 100%, ele entende o que é um fuzzy. Então, de uma outra agência, você não vai ter uma contagem igual você joga lá no Word, soma as palavras e cobra o seu cliente. Isso você faz de cliente final. De clientes agências, ele também usa o sistema e, na verdade, é ele que dita o sistema que você vai usar. Então, a análise fornecida é com base no sistema, certo? Então, o gerente também tem que preparar os arquivos na Cash Tool que vai ser utilizada, escolher a equipe que vai ser enviada, para quem vai ser enviado aquele trabalho, e todo o trâmite de arquivos, né? Receber do cliente, enviar para o tradutor, receber do tradutor, enviar para controle de qualidade, lidar com feedback, qualquer problema de cliente. E em algumas agências,
Também tem que lidar com questão de lucratividade, de orçamento, né? Quanto você tem de orçamento naquele projeto, quanto você pode oferecer, certo? E o gerenciamento de projetos nas agências, ele é sempre feito numa TMS. Então, eu realmente acredito que não tem uma agência hoje que não trabalhe com algum tipo de TMS, com algum sistema de gerenciamento de projeto para agências de tradução. Por quê? Porque ele é muito conveniente. Você lança o projeto, você lança o número de palavras, quem fez, que dia que tem que entregar para o cliente, e você faz um controle financeiro de quanto custou por palavra, de quanto deu de lucro aquele projeto. Então, você tem todas as informações ali, né? Então, um sistema que tanto a agência pode ter quanto o freelance. Porém, para freelance é meio complicado, você teria só para o seu controle pessoal mesmo, de orçamentos e tal, porque, na verdade, você acaba tendo que usar o TMS do cliente. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de TMS. Então, no fim, se o cliente usar o SmartCat, você vai ter que usar o SmartCat. Você vai ter que acessar lá para pegar o projeto, para subir uma invoice, para baixar uma PO. Tudo que você puder fazer do projeto, você vai ter que acessar o TMS do cliente, certo? Aqui era a SDL, eu troquei por RWS, né? Porque ela foi comprada. E então, para a gente ter um TMS seria apenas para o nosso controle mesmo de orçamento, de que você tem que entregar quando e tal, porque na verdade nós temos que dançar conforme a música. Então, o sistema que o nosso cliente usar é o que a gente vai usar. Então, ele fala assim: ó, você usa o MemSource, a gente só trabalha com MemSource. Ah, então eu uso o MemSource. E, voltando aqui um pouco, aqui as CAT Tools, como eu mencionei aqui, muitas delas são integradas à TMS. Então, hoje em dia, elas não são apenas CAT Tools, não são apenas ferramentas de memória de tradução. Elas são TMS também. Então, a ferramenta de memória de tradução, ela está integrada dentro da TMS. Então, a empresa que opta por trabalhar, por exemplo, hoje com o SmartCat, nem todas são, tá? Mas muitas são. O SmartCat já oferece um TMS, um sistema que você gerencia o projeto inteiro, faz a contagem de palavra, faz manutenção de TM e faz o gerenciamento do projeto inteiro e tem um editor de texto ali, que você pode pôr um tradutor para trabalhar, pode mandar o projeto para o tradutor, e assim a gente vai integrando tudo no mesmo sistema. Então, o que aconteceu foi que essas ferramentas que eram apenas CAT Tools há alguns anos, hoje elas também têm, muitas delas têm as suas próprias TMS, certo? Bom, e como é a divisão desse trabalho nas agências, então? Algumas tarefas são feitas pela equipe interna e o volume do trabalho mesmo é feito pela equipe externa. Porém, está cada vez mais raro a agência que tem um profissional interno, assim, tradutor interno. Eu fui tradutora sênior, gerente de tradução por 10 anos, mas eu falo que o meu cargo está em extinção. Assim, hoje em dia, até essas tarefas de controle de qualidade, tudo, elas estão sendo feitas pelos terceirizados mesmo, pelos freelancers, pagando por projeto. Mas, né, no caso da minha experiência, como é que era? A gente tinha, eu era a tradutora, a gente chegou a ter mais 2 tradutores também trabalhando comigo, e a gente fazia o quê? Controle de qualidade, por quê? Porque a agência que eu trabalhava é uma agência que está num mercado, que eu também pretendo falar dele, que é um mercado ultra especializado. Então, é uma agência que fornece tradução para a área de engenharia, hoje já fornece para muitas outras áreas, mas era uma agência muito especializada. Então, as 3 etapas do trabalho eram feitas por tradutor humano. Então, era tradutor, revisor, controle de qualidade. A máquina mesmo tradução automática eram serviços muito específicos. E então, hoje que as coisas estão mudando bastante, mas enquanto eu trabalhei lá, era desse jeito, sim. Então, esses serviços de desenvolvimento de glossário, a manutenção da memória, né? O cliente mudou um termo, preciso lá mandar na memória, porque senão, na hora que eu for usar a memória, o termo vai estar incorreto. A implementação de novas ferramentas. Então, é o que eu falei, quem dita a ferramenta que usa é a agência grande, a agência maior. Então, eu tenho que aprender a usar essa ferramenta e implementar ela. O meu tradutor, consequentemente, também.
embora alguns dos recursos para o tradutor seja mais simples, né? Então, é resolução de dúvidas e o recrutamento de freelance. A gente vai falar um pouquinho sobre o papel do tradutor nessa área agora, né, com a inteligência artificial, e está totalmente ligado ao recrutamento, porque a agência pequena, o trabalho que vai vir para ela vai mudar, ele está mudando, porque é um trabalho que vem das agências maiores. Então, para o tradutor, quando ele for recrutado, também vão ser outros trabalhos, também vão ser outros tipos de habilidades, certo? Então, e essa é uma habilidade que geralmente quem faz é a equipe interna. Hoje, muito tem sido feito pelo próprio gerente de projeto, algumas empresas, algumas agências já contratam gerentes de projetos que são linguistas, e eu acho muito interessante isso também. Se você não puder ter um tradutor, alguém de confiança ali para lidar com essas questões linguísticas, o gerente de projeto tenha pelo menos uma noção do que é um processo de tradução, e eu acho que esse era um diferencial nosso, porque além de eu ser uma tradutora sênior interna, a nossa gerente de projeto, né, que ainda está lá na empresa até hoje, ela é uma pessoa que também era tradutora e ela entende muito do que é o fluxo de trabalho, porque é muito difícil você trabalhar e explicar para uma pessoa o que é a especificidade de um projeto de tradução, se a pessoa não é tradutora, ela não entende algumas necessidades que você tem. Olha, eu preciso que pergunte tal coisa para o cliente, eu preciso saber se é para traduzir a interface ou se é para manter em inglês. Para uma pessoa que é gerente de projeto sem noção sobre o trabalho de tradução, ele fica assim, ai, tipo, faz o que você achar melhor, sabe? Daí. Então, eu acho que isso é muito importante. Ou você ter alguém que seja linguista, ou o próprio gerente de projeto, né, o PM, ter essa noção do que, como funciona um projeto de tradução, né? Bom, e fora isso, tem o que a equipe externa faz, que são o grande volume de trabalho, né, gente? Né? Internamente, é esse ajuste fino, esse pente fino antes de entregar para o cliente, questão de glossário e tal. Mas externamente é que é feito o grande volume de trabalho, 30, 40, chegou 30 mil palavras, vai para a equipe externa. Então, tradução, revisão, pós-edição, própria transcriação, e algumas agências que oferecem esse trabalho, que é diagramação e editoração também. E o que a gente espera, então, do tradutor, da equipe externa, né? Numa agência como é a empresa que eu trabalhava, que é a BLC. Espera que você tenha uma comunicação rápida, gente, não adianta demorar para responder e-mail, tem que responder rápido. Não adianta entregar projeto atrasado, isso é um must, assim, não, você quer ser tradutor, entregue projetos, né, em tempo hábil. Tem a expertise em Cat Tools, quanto mais você tiver, melhor. Ai, quantas você mexe? Em todas estão no mercado, ótimo. E, hoje em dia, esteja aberto também a conhecer ferramentas de inteligência artificial, sistemas de inteligência artificial, porque isso vai te diferenciar no mercado. Mas eu falo que trabalhar com agência hoje e não mexer com a Cat Tool tá fora. Tem isso, procure clientes direto, trabalhe com tradução talvez acadêmica, que aí você não precisa saber mexer. Mas se você estiver interessado em trabalhar nesse mercado de tradução técnica, principalmente, a literária, o audiovisual, eles são ainda um pouco mais relutantes, embora também seja um cenário que está mudando aí com a inteligência artificial, mas é um mercado um pouco mais relutante às tecnologias. Mas a tradução técnica praticamente não existe sem a Cat Tool. E também a qualidade do trabalho, né, gente? Isso não precisa nem mencionar, isso em qualquer área. Então, entrega um trabalho de qualidade de acordo com o que foi pedido. Então, se tem instruções, siga aquelas instruções, certo? Se receber orientações específicas do cliente, o cliente pediu para usar tal termo, exceto se tiver muito errado, você usa. Às vezes não é a sua melhor opção, não é o que você usaria, mas aqui quem dita o tom é o cliente, e se você observar que há algum erro, aí você se manifesta. Olha, eu, como linguista, eu me recuso a usar esse termo, acho que está errado, está aqui a minha melhor opção, porque eu acho que é isso, né? O cliente está pagando pela sua expertise também, então se você vê alguma coisa errada, é sua obrigação falar. Bom, então aí eu entro então nessa parte aí que para as pessoas da minha geração são uma certa existe uma certa relutância,
mais ou menos em 2014, 2015, quando eu dei uma outra palestra, a gente falava, olha, a inteligência artificial não vai, né, a tecnologia não vai substituir o tradutor, e fiquem tranquilos, mas a gente precisa aprender a usar elas. E olha aqui, eu tô aqui 10 anos depois e eu tô falando a mesma coisa. Eu acho que a tecnologia não vai nos substituir, mas não adianta a gente querer trabalhar sem elas, porque a gente não vai ter espaço. Então, a gente vai discorrer um pouquinho agora sobre o papel do tradutor, né, nessa nova era aí da inteligência artificial, porque as mudanças elas estão acontecendo agora, em tempo real, e é o que eu falei. Depois eu queria esse feedback, para eu quero saber o quanto isso para vocês é uma novidade, o quanto né, o quanto isso é normal do nosso dia a dia, a gente já está trabalhando com isso e tal, tá bom? Depois eu espero um feedback em relação a isso. Bom, e qual foi a principal, por que foi uma revolução? Por que eu considero 2023 uma revolução na área? A gente teve algumas revoluções, né? Quando começou as Cat Tools, depois quando veio a rede neural, e agora a gente tem uma nova revolução com os Large Language Models. E que não é uma revolução total, porque os Large Language Models, eles continuam sendo um modelo de aprendizado de máquina que utiliza a tradução automática neural. Porém, como a capacidade de processamento de dados dos computadores aumentaram, essas redes neurais, que são mini neurônios mesmo, viu, gente? A ideia da TA neural é que o conteúdo, a tradução, ela é gerada pela relação entre esses neurônios, e ela é capaz de gerar conteúdo em contexto e tudo mais. Eu não vou entrar muito nessa parte técnica, ela é bem complexa até para mim, né? Não somos da computação aqui, mas é importante mencionar por que é uma revolução, porque agora estamos em um outro modelo de aprendizagem de máquina. Tudo que é desenvolvido a partir do modelo de LLMs, então não é mais só uma TA neural. Por quê? Porque as LLMs, né, eles permitem mais camadas do que as redes neurais. Então, assim, a minha dissertação, ela foi feita com base no Lilt. O Lilt, em 2017, 18, quando eu escrevi, ele era o top da tecnologia, assim, era a tecnologia de ponta, era o mais avançado que a gente tinha em inteligência artificial, porque ele ainda era adaptativo, ele ainda se adaptava ao contexto de trabalho, já era um começo ali de um LLM, né, porque ele usava o contexto para mudar as respostas que ele dava, então ele já era bem avançado. Mas hoje, 5 anos depois, ele já é um pouquinho obsoleto, não vou dizer totalmente, porque a tecnologia é a mesma, mas o modelo, por ele ter ganhado mais camadas, né, para o processamento, o modelo mudou, e aí nós temos aí o que a gente conhece hoje como o ChatGPT, que é o primeiro, né, o primeiro software usando esse modelo de aprendizado de LLM disponível, né, para uso geral aí, que é o ChatGPT. E não demorou muito para essa tecnologia, né, que é a tecnologia de IA generativa, que a partir dela que a gente gera os Large Language Models, que para essa tecnologia ser integrada às Cat Tools. Então, eu já participei de uma palestra que era a integração do ChatGPT ao Trados e ao MemoQ. Então, assim, isso não vai demorar para chegar para a gente, assim, né? A gente não vai demorar para receber uma tradução que foi traduzida pelo ChatGPT como um serviço. Não sei nem se alguém aqui já recebeu. Se eu recebi, eu não fui informada que era pelo ChatGPT. Mas eu acho que isso vai ser vai acabar acontecendo num médio prazo aí, curto a médio prazo. Por que isso? Porque não é uma integração difícil de fazer, não é uma integração cara, o ChatGPT não é uma ferramenta cara, né? Embora a versão aí para você usar dessa forma comercialmente ela seja paga. E é isso, então a gente tem realmente que se adaptar. E bom, aí da minha experiência, né? Eu trago um pouquinho para vocês como uma tradutora freelancer que está só trabalhando com isso há 4 anos. Eu notei um aumento na demanda por projetos de pós-edição. Então, hoje em dia, assim, textos de terminologia simples, como textos de sites de loteria, de aposta, joguinhos, descrição de aplicativo, a própria interface de aplicativos e até alguns softwares, eles não passam por mais de uma etapa de tradução humana. Então, eles vêm pré-traduzido e
e a gente faz a pós-edição. E com isso, como essa demanda veio, essa demanda, ela aumentou, ela diminuiu o valor da por palavra. Então, antes o que se pagava por tradução, hoje paga por pós-edição, então paga-se menos, porque em tese uma etapa já foi feita, né? E então, por isso, para a gente se manter e conseguir se manter na área, a gente precisa aumentar a nossa produtividade. Então, é crucial que você consiga trabalhar mais. Porém, eu acho muito válido o bom senso na hora de analisar a proposta do cliente antes de aceitar o projeto. Por quê? Nem todos os clientes e nem todas as agências, por exemplo, elas são justas, elas trabalham com o melhor sistema de tradução automática do mercado. Não. Às vezes elas só querem cortar custos mesmo, e você vai ter um trabalhão para pós-editar aquele texto. Você vai ter que pesquisar termo, porque a tradução automática que veio está horrorosa e não tem nenhum termo certo. Então, o que eu acho que é sempre válido é analisar, e se você precisar negociar um preço, então, o que acontece comigo? Se é um textinho que me exige intelectualmente muito pouco, eu aceito, eu faço, ganho ali o que ele está me oferecendo, né? Vamos ganhando por volume, e geralmente essas coisas de volume elas vêm sempre, e você ganha no volume. Agora, é um texto, por exemplo, outro dia eu recebi um treinamento da ONU, que seria usado num treinamento mesmo para vários países, sobre redução de risco de desastre. E veio pré-traduzido, uma pré-tradução. Esse trabalho era um trabalho imenso, esse trabalho eu não faço com pós-edição, porque eu preciso pesquisar todos os termos, a ONU já tem todos os termos disso, e eu preciso caçar onde eles estão, eles não forneceram um glossário, nada. Então, eu preciso caçar onde eles estão. Então, tá aqui, ó, isso aqui tá errado, esse termo tá errado. Então, a gente pode negociar o preço dessa vez, né? Aí o cliente aceitou, ele entendeu o meu argumento, mas assim, você tem que sempre mostrar que você entende daquilo, que você sabe o que você está falando. E é isso, é uma forma de você se valorizar, e dessa forma o cliente entende que você realmente é um bom profissional. E a próxima vez que ele tiver um trabalho que exige né, um tratamento diferenciado, e às vezes ele mesmo não percebeu, ele vai mandar para você avaliar, Carolina, isso já aconteceu várias vezes. Carolina, da outra vez você falou que esse projeto era muito técnico, eu recebi um parecido. Você não quer dar uma olhadinha para ver se dá para fazer como pós-edição? Se não, quanto que você cobraria por tradução? Então, isso acontece, gente. Então, a gente tem que mostrar o nosso valor, porque esse valor, eu acho que isso acontece em qualquer área, mas eu acho que na nossa área, como a gente disputa com pessoas também que não têm nenhuma formação, embora sejam pessoas que muitas vezes têm muita experiência, tudo, a disputa na nossa área é grande. Então, você tem que mostrar ali o seu diferencial. Olha, eu sei, eu avaliei esse projeto, eu sei te oferecer o melhor que eu posso e tal. Então, você tem que mostrar o seu valor para o cliente, porque o valor, muitas vezes, ele não vai vir do cliente, ele não vai vir, nossa, esse tradutor, ele merece ganhar muito, deixa eu pagar mais para ele. Não. A ideia é exatamente ao contrário, é sempre cortar custo, porque a tecnologia veio para isso, veio para facilitar o processo, para agilizar o processo. Então, hoje, a tradução que tem valor não é a tradução, nossa, intelectual, traduzimos Shakespeare de 1924 em 3 anos. Essa tradução, ela é válida em contextos específicos, no contexto da pesquisa, no contexto da academia. No contexto do mercado, a tradução é uma commodity, ela precisa estar disponível logo, e eu acho que a nossa área é uma das que mais exige e que mais existe um investimento, porque é de interesse comum que a comunicação seja facilitada, né? Então, eu acho que de muitas áreas, a nossa é a que mais está recebendo investimentos na inteligência artificial por conta disso. Ninguém quer mais esperar 30 dias para lançar um produto novo, esperar passar por uma equipe inteira de tradução que vai analisar, que vai olhar. Não, a inteligência artificial vai fazer o trabalho, você vai ter outras tarefas. Então, assim, nós não seremos substituídos, mas a gente vai ter que dançar conforme a música. E qual é a música? As novas habilidades, as novas necessidades que vão surgindo. E essa movimentação, então, com essas tecnologias mais disponíveis para as agências, a gente percebe que está rolando uma movimentação das agências grandes de integrar a inteligência artificial nos seus processos, e das menores de atender essa demanda. E o tradutor, você, como lá no fim da cadeia da terceirização, você tem que estar atualizado,
no que está sendo pedido, no que está sendo usado, para você valorizar o seu trabalho perante essas agências e evitar cair em armadilha como essas que eu falei, de às vezes eles ofereceram um trabalho que precisaria de muito mais tempo, então você mereceria ganhar mais, e eles acabarem querendo pagar menos. E outra armadilha também, por exemplo, que aconteceu comigo recente foi eu tenho um cliente muito fiel, uma agência do exterior, e eles estavam oferecendo atualizações da guerra de Israel. E me pediram para eu ser solidária com a guerra e traduzir um conteúdo de graça lá. Toda semana ia vir uma atualização da guerra de graça. Se eu podia fazer a pós-edição daquilo de graça. E é um conteúdo, é muito difícil, assim, porque ao mesmo tempo você fala não para o seu principal cliente, você fala, poxa, ele vai deixar de me mandar outras coisas, o que eu faço? Mas ele tinha mandado umas 2 frases no corpo do e-mail e tinha pedido um arquivo para eu traduzir inteiro. Aí eu fiz o quê? Eu traduzi as 2 frases, falei, tá aqui, essa é cortesia. Mas para o texto inteiro eu posso fazer pós-edição, não precisa ser uma tradução do zero, não precisa me pagar valor integral de tradução, pode me pagar pós-edição. Por quê? Porque é um texto que daqui 2 semanas ele não tem relevância mais, porque já mudou, entendeu? É um texto que vai ter uma vida útil curta. Então ele realmente não precisa investir em tradução. Mas não adianta, eu falei, olha, eu sou uma tradutora aqui no Brasil, realmente não tenho nada a ver com a guerra, me solidarizo demais e sou contra qualquer tipo de guerra, de violência. Porém, não dá para eu fazer isso de graça, eu pago meu aluguel com isso, sabe? É o meu trabalho. Embora pareça que não seja, é o meu trabalho, né? Então, isso, essas armadilhas, elas também acontecem exatamente porque é uma questão, né? Você está lidando com alguém ali muito grande, você é pequenininho ali no final da cadeia, mas você tem que manter ali o seu valor e falar, não, é isso, eu sou profissional, esse é o meu trabalho, tá certo? Então, quanto mais a gente estiver atualizado com o que está acontecendo no mercado, mais a gente evita cair nessas armadilhas, mais a gente valoriza o nosso trabalho. E com isso, os clientes vão percebendo que você tem um diferencial a oferecer e vão aparecendo mais trabalhos para você. Eu só queria um feedback, como eu não consigo ver as carinhas, se eu estou falando muito rápido, se tá ok, tá dando para ouvir bem, tá tudo certo para eu continuar. Tá ok, Carol, dá para ouvir bem, tá perfeito. Então tá bom. Bom, então, continuando nessa mesma linha, a minha ideia é que o futuro pode ser brilhante para quem abraçar a tecnologia. E é muito interessante, porque quando eu comecei, né, eu sempre brinco, que até brinquei com o Luciano antes da gente começar, que quando a gente chegou era tudo mato, né? Que a IA, quando ela começou, a tradução automática, ela oferecia, a IA não, né, a tradução automática, ela oferecia uma tradução como um ponto de partida. Então, era assim, um rascunho para você evitar digitar, e era muito bom, porque para textos muito repetitivos, né, textos técnicos, que repete o termo 25 vezes, e um texto que não foi feito ainda, então ainda não está na memória, né, porque a memória já fazia isso, memória de tradução. Então, ela já oferecia um ponto de partida para algumas coisas, mas o grosso era feito por nós. Hoje, gente, dá para dizer que a IA oferece resultados que vão além desse ponto de partida, certo? Então, o tradutor generalista, aquele que faz um mediano, ele está disputando com a inteligência artificial. Então, quem não se capacitar, quem não se especializar, quem não se adaptar às novas necessidades, vai ficar para trás. Não dá para você competir com a inteligência artificial. Nós humanos, a gente tem uma capacidade de traduzir ali, quando muito, assim, num dia que a gente mete o louco e resolve trabalhar das 8 da manhã às 10 da noite, a gente faz 5.000 palavras, se muito. A IA faz isso em, né, quantos décimos de segundo. Então, é uma coisa que pode ser meio alarmante, assim, a gente pode ficar assim meio histérico de pensar, mas é verdade, não dá para a gente ser mais um tradutor mediano. Mediano já, a máquina já passou do mediano, certo? E como as grandes agências vão ser as primeiras e são sempre as primeiras a abraçar as novas tecnologias, vão aparecer novas demandas que precisarão ser atendidas, vão aparecer novos trabalhos que exigirão novas habilidades. E quem vai ter que fazer esse trabalho? Somos nós. Porém, esse mercado dessa agência que eu trabalhava, por exemplo, que é um mercado de tradução ultra especializada, eu acho que ele vai sempre existir, ele vai diminuir.
cada vez mais que os dados forem sendo treinados, por exemplo, num banco de dados específico, eu acho que cada vez menos o mercado vai diminuindo, porque cada vez mais a máquina vai dando conta dessa área específica. Mas ele ainda vai existir, sempre vai existir esse nicho. E só que ela vai sempre ser auxiliada por algum tipo de tecnologia, né? Eu acho que mesmo os nichos mais especializados, a gente nunca vai trabalhar mais, receber um arquivo lá em PDF, trabalhar no Word e me entrega no Word. Eu acho que mesmo quando for muito especializado, por questões de orçamento e de prazo, principalmente, que ninguém tem tempo mais para esperar, a gente vai trabalhar com algum tipo de tecnologia. Então, quanto mais especializado você for em todos os aspectos, mais você tiver uma área específica, por exemplo, você é um tradutor jurídico, é uma área difícil, né? Não é todo mundo que trabalha, é uma área que exige uma escrita muito específica, exige um conhecimento de leis que não permite uma tradução ali direta, não que outros casos permitam, né? Mas a gente entra em outra questão aqui. Mas que envolvem, né, sistemas de lei, de direito muito diferentes. Então, nossa, eu sou um tradutor especializado da área jurídica, financeiro, que é um negócio que está muito em voga com essas bitcoins e tudo mais. E mais você aceitar as ferramentas e falar, não, manda para cá, essa eu faço, esse eu trabalho. Mais relevante você vai se tornar no mercado e mais requisitado você vai ser. E essa é a minha, né, continuando, essa é a minha tese da minha dissertação, que é a melhor abordagem é a tecnologia mais profissional humano. E eu fiz, em 2019, eu concluí o meu mestrado, e eu fiz um teste com o Lilt, o meu corpus era um corpus de finanças, e eu fiz o quê? Eu testei o Lilt, pré-traduzi um texto lá, o meu corpus de finanças, só com o Lilt, pré-traduzi, fiz 4 tradutores traduzirem os mesmos textos usando o Lilt, usando o Word só. Então, era o Lilt, o Word, e a terceira abordagem era o quê? O Lilt mais o tradutor. Então, o tradutor ia editando, pós-editando as entradas do Lilt, e eu ainda ofereci que a minha abordagem era, né, tradução automática mais gerenciamento de terminologia. Então, eu ofereci um glossário que, somando depois a minha resposta, somando o tempo que eu gastei no glossário e o tempo que eles demoraram com a ferramenta Lilt, ainda foi menor do que o tempo que eles gastaram para fazer só no Word, e a qualidade foi melhor do que só o Lilt ofereceu. Então, assim, a minha conclusão da minha dissertação é que no estado atual, em 2019, mas eu acho que isso ainda não mudou, e, né, mais para frente a gente até vê mais sobre isso, por que não mudou, que a máquina não é capaz de nos substituir. Então, apesar da gente estar aqui falando sobre a IA e tal, eu acho que o nosso lugar ao sol está garantido, e a gente vai ser sempre requisitado, porém, a gente vai trabalhar em colaboração com a tecnologia. Se você não gosta de tecnologia, se você quer ser um tradutor que usa, né, pena para escrever, tá tudo bem, sabe? Mas você vai achar o seu nicho, acha o seu nicho. O nicho sempre vai existir, é o que eu falei. A academia é um pouco mais relutante com a tecnologia, a literatura. Então, assim, as editoras, você consegue traduzir um livro só com a sua criatividade. Eu acho que, pelo que eu sei, ainda não se usa inteligência artificial para traduzir romances. Então, você acha o seu nicho. Mas, assim, a tradução que eu sempre falo aqui, que eu estou inserida, é o contexto de tradução técnica. Não vai existir sem a colaboração da tecnologia. Por conta disso, nós estamos no mercado, nós fazemos a economia girar. Nós trabalhamos com portfólios, com catálogos, com cursos, com workshop, com manuais. Então, tudo precisa fazer o mercado girar. E ninguém tem tempo de esperar mais a gente traduzir as nossas 5.000 palavras por dia, sabe? A tradução é uma commodity, a IA está aí para resolver, e a gente vai ter outras funções de agora em diante. E quais são essas funções? Né? A IA ela abre novas possibilidades que vão além ou mudam um pouco do que a gente está acostumado, né, do que a gente já viu até agora. Então, você pode ser um especialista em pós-edição, você pode oferecer pós-edições de altíssimo nível, que vão gerar textos que parecem ter sido criados e traduzidos do zero por humanos. Você pode ser um especialista em transcriação, então você vai
o cliente te sugere lá, envia um texto, precisa ser um negócio muito criativo, um slogan, um título de um filme, qualquer coisa que precise de uma adaptação cultural muito específica. Então, você pode ser essa pessoa, que é aquilo que a gente fala que a máquina, né, não dá muito conta. Então, você pode ser um gerente de projeto de localização, né? A localização a gente chama de localização a tradução de a adaptação linguística, cultural e técnica de produtos de software e sites, que vão além de uma questão só linguística, né? Então, o site, ele tem questões técnicas de engenharia de software muito específica, mudança de dados, mudança de horas, mudanças culturais. Então, você pode trabalhar numa agência focada em projetos de localização, que é o que, né, uma demanda altíssima, o que mais lança-se hoje é software, jogos de videogame, né, e tudo isso está inserido no mercado de localização. Você pode ser um especialista em garantia de qualidade e testes, né? Você pode fazer testes em softwares que foram traduzidos por inteligência artificial, você pode garantir a qualidade desses materiais. Olha, foi traduzido e pós-editado, você faz aqui a garantia de qualidade, porque realmente não pode passar nenhum defeito. O Data Trainer, que é né, é bem isso mesmo, você treina dados para bancos de dados de inteligência artificial que podem ser usados tanto para criar novos sistemas, né? Então, assim, quanto melhor os dados de um banco de dados, melhores serão os resultados, né? Então, assim, se eu tiver um banco de dados, por exemplo, só de traduções profissionais, a chance dos resultados desse sistema ser mais precisos é muito maior, né? Então, você pode ser essa pessoa que vai treinar uma máquina. Eu mesma já fiz um trabalho uma vez de um trabalho freelancer, que era um trabalho bem mecânico mesmo, mas era uma coisa para treinar a máquina. Então, eu precisava mostrar para a máquina algumas coisas que eram solicitadas. Então, isso aqui, eu precisava mostrar para a máquina que isso era bem básico mesmo. Isso é um substantivo. Já faz alguns anos, então eu acho que era algo bem inicial mesmo. Isso é uma expressão. Então, era realmente uma tarefa bem mecânica, mais fácil, não era uma tarefa difícil, que a máquina não dá conta. Então, você precisa estar ali, né? O linguista precisa estar ali realmente ensinando as coisas para a máquina. Outras tarefas, você pode avaliar dado, ou avaliar traduções. Então, eu já vi lá serviços pedindo por tradutores, né, especialistas de áreas específicas, para avaliar uma tradução que foi gerada por IA. Então, você tem que ir lá avaliar, você que é especialista, se aquilo está muito absurdo. Manutenção, treinamento e melhoria de dados também. Você pode receber um banco de dados lá, uma parcela dele, e falar, filha, treina esses dados aí que a gente precisa melhorar os resultados que a IA está fornecendo. Uma coisa importantíssima, verificação de fatos e desinformações, que é uma das questões mais, junto com a questão dos vieses que vai vir abaixo, é uma das questões mais importantes do ChatGPT, por exemplo. Por que ele é tão controverso? Porque, embora linguisticamente ele ainda pareça que, nossa, parece que você está falando às vezes com uma pessoa, ele inventa muitas coisas, né? Por quê? Porque ele foi treinado com dados de tudo que tem na internet até 2021. Então, muito do que tem na internet não é real, né? Então, ele oferece resultados que não são reais. Então, uma nova tarefa que pode aparecer para você é, lê esse texto aqui e verifica o que é fato, o que é fake, né? Mais ou menos isso. Outra coisa, você pode precisar fazer uma edição criativa, então dá aquele toque humano que a máquina é incapaz de dar, com a nossa, usar a nossa capacidade, a nossa habilidade cognitiva que a máquina não tem de dar um toque humano a um texto, garantir a autenticidade de conteúdo, sugerindo novas ideias, por exemplo. Ajustes estilísticos, né? Por exemplo, uma marca pediu alguma coisa específica, foi lá, gerou um conteúdo por IA, mas a IA não atendeu, né, a narrativa específica daquela marca. Então, você pode ser solicitada a fazer isso. Triagem de conteúdo, importantíssimo, uma questão altíssima que está sendo em voga agora com o ChatGPT, né, com outras, com o Gemini, do Google também, que é os vieses. Então, essas ferramentas, elas são treinadas com dados que são dados, né, da humanidade. A humanidade é racista, a humanidade é misógina, a humanidade, né? Então, tem discurso de ódio. Então,
Isso é importantíssimo. Então, você não quer gerar um conteúdo com esse viés, e é o que acontece. Você vê, você pede para ela gerar algumas imagens, os vieses, eles são claros. Por quê? Porque os dados, eles têm esses vieses. Então, essa é uma coisa muito sutil, assim, que exige muito da nossa natureza humana mesmo, de ir lá verificar, das nossas crenças, né? Aquilo que a máquina não tem. A nossa sensibilidade de ir lá e verificar, poxa, isso aqui é um discurso de ódio, deixa eu ir lá editar isso aqui, porque eu não quero que o meu cliente tenha acesso a isso. Então, a gente também pode ser solicitado a alterar um texto por conta desses vieses, né? E questões éticas e tal envolvidas. Podemos sugerir melhorias e não precisa nem ser melhoria no banco de dados. A gente pode corrigir prompt, porque como que o ChatGPT funciona? Ele não funciona com você colocando um source lá, ele funciona com prompt. Você fala para ele, ChatGPT, faz de conta que você é um especialista em finanças, traduz aqui para mim, cria esse texto para mim, né? Ou não só traduz, mas cria esse texto para mim. Então, a sugestão de corrigir o prompt, né, para reduzir a recorrência de erro e melhorar o resultado que esse sistema vai poder te oferecer, né? Então, também é um outro serviço que pode ser solicitado para você. E a estrutura correta para SEO, né? Para as necessidades de SEO, que é o Search Engine Optimization, que é aquelas palavras-chave, né? Aquele serviço de otimização de mecanismo de busca, que são cruciais para um determinado resultado de pesquisa aparecer, por exemplo, nos resultados do Google. Então, isso é uma estratégia que existe, e você precisa usar as palavras-chave corretas para que o seu conteúdo apareça na onde você quer que ele apareça, né? Então, às vezes a máquina, né? Muitas vezes a máquina talvez não vai saber fazer isso. Então, pode ser que seja uma tarefa também solicitada por vocês, para vocês. Bom, já vou para o meu último slide. Tô no tempo. falei rápido. Mas aqui é mais uma provocação do que uma informação mesmo. Eu participei de uma palestra na ATA, American Translation Association, acho que, né, vocês devem conhecer. Vira e mexe, eles oferecem umas conferências virtuais. E eu participei de uma, e com o Jay Marciano. O Jay Marciano, ele é diretor da Lengo, é uma das pioneiras aí do desenvolvimento de tradução automática, que fomenta o uso, ajuda nas empresas que querem incorporar a inteligência artificial no fluxo de trabalho. Então, ele é o pioneiro, assim, tá na vanguarda, sabe? O que esse cara projeta, eu assisti uma palestra dele em 2016, lá na ITA, nos Estados Unidos, e o que ele projetou aconteceu. Ele falou, em 5 anos a gente vai estar nesse lugar. E realmente estamos nesse lugar. E agora, nessa última palestra, que foi no final do ano passado, a projeção e ele falou, eu vou falar uma coisa que vocês não vão gostar, que é o processo de tradução, como a gente conhece hoje, ele vai deixar de existir com a inteligência artificial generativa. Por quê? Porque se não existe um source para gerar um target, não existe o processo tradução. Então, foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Então, vocês podem ver aqui na imagem, o que vai acontecer? Existe um prompt, e você vai usar os grandes modelos de dados, né, super treinados, você vai criar esse prompt e vai pedir para a máquina criar o conteúdo simultaneamente em vários idiomas. Então, não vai ter mais um texto de origem e não tem um texto de chegada. Existe um prompt e um conteúdo gerado, entende? Então, o processo tradução, como a gente conhece hoje, pode ser que ele não exista mais. Então, isso é uma projeção. Ele brinca, ele fala assim, olha, gente, isso ainda é ficção científica. Por que eu acho que ele fala isso? Não é porque a tecnologia não está disponível, eu acho que é porque ela está disponível sim, mas ela ainda não é disponível comercialmente, então ele não tem como falar, nem tem como afirmar que isso vai acontecer num curto período de tempo. Então ele falou brincando que é uma projeção e que ainda é ficção científica. Então isso ainda não é praticado na maioria no mercado, ainda não é uma prática, você criar o conteúdo e já em vários idiomas e pronto. Ainda o sistema de LLM, os GPTs da vida, né? Eles ainda são falhos, porque os prompts ainda precisam melhorar. Então, eu chuto que isso é algo para os próximos 5 anos.
E porque, né, por que a gente fala sempre em 5 anos? Ele foi um dado que ele também deu nessa mesma palestra. A gente multiplicou a nossa capacidade de processar tecnologia em 32 vezes em 30 anos. Então, desde que a gente começou a fazer na década de 90, né, por exemplo, até 2015, por aí, de 80 a 2015, a gente multiplicou em 32 vezes. A partir de agora, a cada 5 anos, a gente vai dobrar essa capacidade. Então, daqui a 5 anos, a gente vai ter a capacidade de processar tecnologia 64 vezes maior do que a gente fazia quando começou a tecnologia. Parece meio complexo, mas é isso, é que a gente está duplicando a nossa capacidade de tecnológica. Então, por isso que eu sempre falo, uso um prazo de 5 anos, porque em 5 anos já não é mais como a gente conhece, as coisas já vão ter mudado. Mas a provocação é, mesmo nesse contexto tecnológico, o insight que eu tive nisso, que ele falou, olha, vocês não vão gostar disso, foi, ainda tem uma etapa lá, eu tô ali, ó, o expert review, ele não me tirou do processo. Então, assim, na ficção científica mais absurda, que é não existir um processo de tradução, o linguista ainda está ali. Então, eu achei muito legal isso. Eu falei, tudo bem, a gente pode chamar do que você quiser. Se não quiser chamar de pós-edição, não quiser chamar de tradução, quiser chamar de geração de conteúdo multilingüe, chama. O que interessa é que o expert review ainda está ali. A contribuição de um humano ainda está ali. Então, assim, não existe numa perspectiva né, do mais avançado, do cara mais avançado que está na tecnologia, ele não está prevendo uma perspectiva que me tirou do processo. Eu ainda estou nesse processo. De outras formas, novas participações? Estou, mas eu ainda estou. Então, eu concluo aí essa minha breve participação com essa provocação mesmo, tipo, com essa mensagem. Por mais que o processo mude de nome, por mais que a gente entre em novas eras, por mais que o nosso trabalho mude de nome ou mude as nossas habilidades, o mercado ainda vai precisar da gente. Então, aqueles que forem capazes de se adaptar e conseguir atender essa demanda, com certeza serão muito bem-sucedidos. É isso. Muito obrigada. Agora eu abro para as dúvidas aí, se der tempo. Dá tempo, sim. Então, vocês têm alguma pergunta, pessoal? Maia, pode falar, Maia. Oi, tudo bem, Carolina? Muito obrigada pela sua apresentação, gostei muito. Eu sou nova na área de tradução. Na verdade, eu nem iniciei, sou estudante aqui da Faculdade de Cultura Inglesa do terceiro semestre, e eu gostaria muito que você pudesse relatar para a gente alguma experiência. No começo você falou um pouco sobre as agências de traduções lá de fora, que elas pagam um pouco, então é importante ter uma gama de agências até para a gente ter essas opções de trabalho, né, mais demanda de trabalho. Então, eu gostaria de perguntar se você teve uma experiência fora, se você tem uma dica nesse sentido, para pessoas que querem migrar, digamos assim. É isso. Olha, tem alguns lugares que você pode procurar as agências, o próprio site da ATA é uma boa referência. Para você achar as agências. Então, mas assim, antes de entrar em contato com qualquer agência, gente, entra no site dessa agência, vê o serviço que ela oferece e coloca no seu currículo coisas que você vê que ela já oferece. Então, assim, a empresa oferece pós-edição, você vai colocar que você faz pós-edição. Então, tente ficar bem atento, porque eles são bem assim. Como posso dizer, não é preguiçoso a palavra, mas eles não vão olhar o seu currículo de 15 páginas com todos os cursos que vocês fizeram. Sejam bem objetivos no que vocês querem fazer. Não deixem de mencionar as ferramentas. Mas, assim, é uma busca ativa. Eu não tenho uma receita, porque cada agência contrata de um jeito. Mas existem algumas dicas. Então, assim, erro de grafia no currículo, jamais. Você não pode colocar uma coisa de pós-editor e revisor e entregar o seu currículo com erro de grafia. Um currículo sem ferramentas, nem tenta. Tem que ser um negócio objetivo, bastante tecnológico. Olha, estou aqui, estou estudando a área. Eu acho que existe uma valorização ainda de quem tem o currículo, tem o curso. Eu sou sempre muito defensora de quem está na área e faz o curso de tradução, mesmo até quem já trabalha na área resolve fazer uma pós em tradução.
eu acho que muda muito a nossa perspectiva e a parte teórica de tradução, ela é fundamental, assim, para você entender o que é a tradução e te dar esse diferencial que muitas vezes até os profissionais de outras áreas não têm. Então, assim, coloque lá que você está estudando isso, mas é uma busca ativa, gente. Caçar lá, digitar agências de tradução. Hoje está muito. Se vocês gostam de tecnologia, tem muito localização de jogos, tem LinkedIn é uma ótima opção para buscar. Digita lá jobs para tradutor, freelancer, tem bastante coisa. Então é isso. Acho que não sei se eu consegui responder, mas são algumas dicas assim e que eu percebo e que podem dar certo. É isso. É não deixar de mencionar as ferramentas nunca e que você está aberto a aprender a novas, porque às vezes, por exemplo, você sabe mexer em 5, mas aí o cliente vem e fala que trabalha no mesmo source. Ah, desculpa, você não usa o mesmo source, né? E não, eu uso sim, estou aberta a aprender uma ferramenta nova. Então, porque assim, quem mexe uma, mexe em todas, gente. Isso é muito muito isso, assim. Então, eu não sei se eu respondi, mas senão você pergunta de novo. Respondeu. Muito obrigada, Carolina. Imagina. Acho que dá tempo para mais uma. Fernanda, você quer fazer uma pergunta também, né? Boa tarde, Carolina. Boa tarde a todos. Queria agradecer, foi ótimo sua palestra, né? Assim, muito explicativa, né? E é bom assim que me estou entrando, né, no mercado. Eu sou formada em gestão ambiental, né? Estou fazendo o curso de tradução e interpretação. E eu queria saber de você, assim, como é que é esse mercado, assim, dessa área de meio ambiente? Assim, como que é, assim... Olha, as agências, elas pegam todo tipo de trabalho. Então, eu nunca trabalhei, por exemplo, com uma agência específica da área de gestão ambiental. Na verdade, é o contrário. Você trabalha com a agência, é o que eu falei. Muitas vezes o gerente de projeto, ele nem sabe que aquele texto é de algum texto. Então, de alguma área específica. E é por isso que eu sempre falo que o gerente de projeto, ele tinha que conhecer um projeto específico de tradução. Porque ele ia entender, por exemplo, que talvez uma pessoa com uma formação em gestão ambiental vai ser uma melhor tradutora para traduzir esse conteúdo. Então, o que você tem que fazer é você se mostrar lá e falar que você é especialista nisso. Então, se aparecer alguma demanda, que nem eu tenho um mestrado, meu corpus é de finanças. Não me considero uma especialista, porque né, eu acho que é uma área agora com esse Bitcoin tudo mudando, mas eu coloco lá, o meu mestrado é em finanças, é parte de seguros e tal. Então, se você tiver alguma demanda nisso, eu tenho experiência. Eu também trabalhei 10 anos com tradução de engenharia, então tá lá, coloca os projetos que você já fez, mesmo que seja até coisas mais de amostra mesmo, olha, eu traduzi tal coisa, e eu não sei, às vezes até para aula, se você não tem experiência nenhuma, até o que você fez para uma aula de prática e você tiver uma amostra para mandar para o cliente, às vezes até isso pode valer, entendeu? Porque é difícil você falar, como que eu não tenho experiência, né? E como que eu começo, né? Traduzi um texto, peguei um texto de gestão ambiental, eu mesma traduzi, discuti lá com o meu professor e salvei isso como uma amostra. Você mostra para o seu cliente, olha, eu sou especialista, está aqui uma amostra do meu trabalho, eu entendo dessa área. Então, é você que se coloca nesse mercado como especialista, porque as agências, é o que eu falei, existem algumas específicas, mas, no geral, elas atendem todo tipo de demanda. Então, quando você se coloca como especialista, por exemplo, é difícil eu não receber alguma coisa de mecânica. Apareceu mecânica lá, hidráulica, eletrônica, eles lembram de mim. E eu já traduzi cada tipo de eletrônico absurdo, assim. Então, porque ele já assimilou que eu sou boa naquilo, então eu vou mandar para quem eu sei que faz melhor. Então, por isso que eu acho que a especialização ela faz uma certa diferença, mesmo que seja um interesse, viu, gente? Não é sempre uma formação. Eu tenho interesse em jogos, eu odeio jogos, por exemplo, já perdi muito trabalho por jogos, odeio, não faço localização de jogos, mas eu sei que é uma área que está aí, que está trazendo muito trabalho. Então, você joga, você gosta de jogos, você entende desses jogos RPG e afins, poxa, é uma área que você pode entrar de cabeça, porque é uma área que tem muito serviço, e você sabe mexer na ferramenta, não tem esse bloqueio com a ferramenta e gosta de jogos, já entra lá, procura aí Game Localization Agencies,
procura jobs e vai nisso. Então, é isso. Você que se mostra para esse mercado como uma especialista, não é uma agência, embora algumas tenham alguns viés, que nem a que eu trabalhava, que era especialista em engenharia, mas ela faz de tudo. Que apareceu, eu já fiz cosmética, eu já trazi equipamento de musculação, trazi cockpit de avião. Vai falando, software de arquitetura, o que você imaginar, a gente já fez. Mas eu lembro, por exemplo, se você me falar agora, eu tenho um texto esse texto da ONG, da ONU, por exemplo, de redução de risco de desastre. Opa, eu tenho uma moça lá, ela é tradutora, mas ela tem um background de gestão ambiental, vou mandar para ela, ela vai ter uma sensibilidade com o texto, um conhecimento que outra tradutora talvez não tenha, entendeu? Então é mais esse o caminho que você pode seguir. Ótimo, obrigada. Muito obrigada pela palestra, assim, eu gostei muito do que você falou, assim, dessas novas habilidades, né, do tradutor. Eu acho que isso é uma coisa que vai ser muito importante mesmo, assim, né, eu que estou entrando, né, na faculdade e tal agora, né, de ter esse conhecimento mesmo na prática, né. Então, muito obrigada, viu, pela palestra. Imagina, com certeza, gente. Estejam abertos, você já vem de uma geração que gosta da tecnologia, que já tem acesso a isso em celular, em casa, então eu não acho que exista um bloqueio, que é o que eu falei, né? Diferente da gente que chegou aqui quando era tudo mato. Então, abusem dessa habilidade, dessa facilidade que vocês têm com a tecnologia, porque hoje em dia não existe tradução sem tecnologia. Então, se você gosta e você está na área de tradução, você tem muita chance aí de prosperar na carreira. Muito bem. Gente, então, acho que é isso. A gente encerra, né, agora essa palestra. Se vocês tiverem alguma outra pergunta, vocês podem deixar com a gente, que a gente vai depois enviar para a Carolina, né? E eu queria agradecer, Carol, muito obrigado por sua apresentação hoje, muitíssimo esclarecedora. Tenho certeza que todos aprendemos muito com isso, né? É sempre bom ouvir pessoas que vêm falar com a gente com a experiência que você tem, né? Então, certamente nas nossas aulas, eu já anotei um monte de coisa aqui, que amanhã já vou comentar com o pessoal, e isso é muito enriquecedor. Então, mais uma vez, muito obrigado, viu, por ter vindo compartilhar com a gente um pouco da sua experiência. Imagina, depois eu vou deixar os slides também, porque lá tem alguns links para vocês acessarem algum material, se ficou em falta. E é isso, tô aberta aí para responder mais algumas dúvidas se tiver, tá bom? Obrigada, Tá bom, gente, Carol. pelo espaço e estou à disposição aí para discutir. Tá certo, muito obrigado, viu?